A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e toda a sua família. Que a bênção de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada na tua vida e na vida de toda a tua família. E hoje nós vamos meditar numa passagem bíblica que nós encontramos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo o 8, o versículo é o primeiro, o segundo e o terceiro, que nos fala da seguinte maneira: E descendo o Senhor Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Meus amados, meus queridos, meus amigos, nós estamos diante de um texto sagrado muito importante. A Bíblia diz que o Senhor Jesus descia do monte. Esse monte aqui é onde Jesus proferiu o sermão conhecido como o Sermão da Montanha, aonde o Senhor apresentou o padrão, os requisitos, os preceitos, os mandamentos do reino de Deus. Nós temos logo na primeira parte do Sermão da Montanha as beatitudes, as bem-aventuranças e todo o projeto de Deus para os seus filhos, os cristãos, a igreja do Senhor, o seu povo aqui na terra. A partir do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nós temos o Sermão da Montanha. E agora no capítulo 8, Jesus está descendo do monte. Interessante que nós observamos que a Bíblia chega a dizer que uma grande multidão o seguia. E no meio daquela grande multidão se apresenta a ele um homem marginalizado. Por que marginalizado? Porque o leproso, ele não poderia viver no convívio da sociedade. Ele vivia afastado, à beira da sociedade. Ele vivia nos leprosários, ele não podia estar no convívio das pessoas, ele não podia exercer a sua religiosidade, ele não poderia estar no convívio da família, da comunidade, não, ele era separado, por isso que ele era marginalizado. Mas esse homem, ele veio ao teu Senhor Jesus, e a Bíblia diz que a primeira atitude daquele homem foi adorar o Senhor. Olha que coisa importante, nós podemos aprender desse homem, que ele soube chamar a atenção de Cristo, tocar o coração do Senhor. A Bíblia diz que ele se prostra, ele adora o Senhor. Aí eu pergunto, você tem adorado ao Senhor? Você tem reverenciado ao Senhor? Você tem demonstrado a sua gratidão ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor com o coração contrito, arrependido, sujeito a Deus? Esse homem adora. E depois de ele expressar a sua adoração ao Senhor, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Olha que coisa gloriosa. Ele adora, mas depois de adorar o Senhor, ele apresenta a sua situação. Senhor, se o Senhor quiser, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E qual foi o resultado de todo este processo glorioso? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, estendendo a sua mão, ele toca naquele homem. E diz a Bíblia que aquele homem ficou limpo e logo ficou purificado da lepra. Uma coisa interessante aqui é que o amor do Senhor Jesus, o amor de Deus é tão grande, é tão gracioso, é tão importante. Ele nos ama de uma tal maneira que o Senhor Jesus poderia até ter dito ser limpo, ser curado. Mas a Bíblia ela é categórica em dizer que ele estende a mão e toca no homem que estava chagado pela lepra. Isso nos traz uma lição importante. Deus quer ter contato conosco. Deus quer tocar em nós. Deus quer sentir o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser. Então, meu amigo, adore o Senhor.
Quem sabe você está passando um problema difícil e você não tem encontrado uma solução. Nesse exato momento, dobre o seu joelho, adore ao Senhor que está aí pertinho de ti e apresente em oração as tuas súplicas e tenha fé que o Senhor vai operar maravilhas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.